Fala pessoal, Gilson De Lázari aqui, passando para mais um resumo do episódio. No caso, é o episódio do Clube recém-lançado, o episódio Extra 16, que conta a história da musa das películas hollywoodiana, Marilyn Monroe. Ah, Gilson, mas o que isso tem a ver com o Clube da Música? Tem tudo a ver, meu amigo, porque Marilyn foi uma cantora de sucesso que teve vários álbuns lançados, assim como dezenas de singles. Ela é conhecida como atriz, sim, concordo, mas lembre-se que, devido aos filmes musicais lá da década de 50, atores e atrizes precisavam saber cantar também. E também, né, cara, porque esse é um episódio extra do clube, aquele onde a gente é livre de moldes, de regras e tal. Então, ok, vamos nessa, porque aqui o resumo é rapidinho. Marilyn Monroe não é o nome de batismo da loira platinada, ela só assumiu esse nome artístico em 1946 por sugestão do executivo da Fox, Ben Lyon. O primeiro nome dela ele sugeriu porque lembrava a estrela da Broadway, Marilyn Miller. E o Monroe porque era o sobrenome de solteira da sua mãe, Marilyn Monroe. Eles acharam que soou bem e acabou ficando. Mas o verdadeiro nome da ex-modelo, né, futura mulher mais desejada do mundo, é Norma Jean Motterson, que teve uma das infâncias mais trágicas que eu já narrei aqui no clube. A sua mãe, se chamava Gladys Monroe, tinha problemas mentais e ela entregou a filha, ainda bebezinha, recém-nascida mesmo, no orfanato. A pequena cresceu não só no orfanato, famílias americanas podiam pedir a tutela e recebiam uma graninha do tio Sam lá para isso, mas essas crianças eram praticamente escravizadas, pois eram obrigadas a executar trabalhos domésticos e muitas vezes eram violentadas nessas casas aí de quem tinha tutela. E isso aconteceu com Marilyn desde a sua infância várias vezes. Mas Norma Jean, a Marilyn Monroe do futuro, ela acabou morando um tempo com sua mãe também, que chegou a fazer uma daquelas casas, pensões, onde outras pessoas vinham morar e, novamente, tinha maluco lá que abusava da pequena. Até que ela, na adolescência, foi morar com uma amiga da sua mãe, a Grace McKee, e também o seu marido abusava dela. Cara, é muito trágica essa história aí, chega a dar raiva, sabe? Mas enfim, a família de Grace precisou mudar de estado e pelas leis americanas isso não poderia ser feito. Então a única forma era Norma Jean voltar para o orfanato ou então ela se casar. E aí foi o que eles resolveram fazer, arranjaram um casamento meio que de fachada com o filho da vizinha e Marilyn Monroe, aos 16 anos, acabou se casando e foi viver uma vida de dona de casa. O seu primeiro marido se chamava James Daugherty e ele servia a Marinha Americana. Como estamos falando aqui de 1942, se você não matou as aulas de história, sabe que foi quando os americanos entraram na Segunda Guerra e James voou para a Europa lutar contra os nazistas. Por sua vez, a Marilyn, né, e as mulheres americanas foram trabalhar nas fábricas de armas e munições. Inclusive, Marilyn ficou tão entediada nessa época aí que ela começou a fazer musculação e surf. Olha só que legal. Ela era bem bonitinha e tal. Aí aconteceu a descoberta da modelo. O fotógrafo do exército estava indo de fábrica em fábrica para procurar mulheres bonitas e fortes para exaltar o patriotismo e encontrou Norma Jean. Ela não tinha nada a ver com a Marilyn, que ficou famosa mundialmente, tá? Seus cabelos eram ruivos, seu nariz era meio redondinho e tal, e ela fazia umas poses meio desastradas. Depois disso, ela fez plásticas e tal, mas na época isso não importou tanto. O fotógrafo gostou dela e mostrou suas fotos para uma agência, a Blue Book, que contratou Norma Jean e foi assim que ela começou a trabalhar como modelo e pin-up. Norma Jean adorava a câmera e ela passou a se cuidar ainda mais, né? E ficou até meio que obsessivo para ela se tornar uma mulher desejável.
O pessoal da agência, percebendo que ela gostava de trabalhar, gostava da câmera e tal, deu um toque. Olha, loiras são mais requisitadas, por que você não pinta seu cabelo? Ela nem pensou duas vezes e adorou o resultado porque ficou parecida com Jean Harlow, a primeira loira platinada de Hollywood e uma referência para Marilyn. Quando ela ficou loira, os contratos meio que dobraram, é meio difícil dizer isso, mas é o que rolava na época. Ela posou em praticamente todas as revistas dos Estados Unidos e foi capa de muitas delas. Quando o marido James voltou da guerra, Marilyn atrasou 1 hora para pegá-lo no aeroporto e apareceu toda maquiada e loira, né? Nem preciso falar que o cara ficou assustado com aquilo. Enfim, o casamento deles acabou. Logo, a agência encaixou Marilyn nos estúdios de cinema. A 20th Century Fox foi o primeiro estúdio a contratá-la. E na época era assim, qualquer rostinho bonito podia ser contratado para testes. Se eles percebessem que não era bom ator ou boa atriz, tchau, mandava embora. E foi o que aconteceu com Marilyn, porque ela era retraída, insegura e tinha problemas para decorar as falas. Para piorar, Marilyn não tinha padrinho, aquele cara que facilita as coisas. Até hoje é assim, né? Então, ela tinha que fazer teste do sofá, e aí sim ela conseguia contratos curtos de 6 meses, onde atuava em pequenos papéis e fazia oficina de teatro. Marilyn decidiu que não faria mais o teste do sofá e teriam que reconhecer o seu talento lá, se quisesse ela e tal, e por fim eles não quiseram ela. Aí, sem grana, sem companheiro, ela acabou falindo e, meio que desesperada, acabou aceitando um convite de um fotógrafo de calendários para posar nua. Ela assinou esse calendário com o nome de Jean Morrow e recebeu uma grana lá, até legal, e beleza, esqueceu disso. O tempo passou e ela começou a namorar uns caras influentes que foram facilitando as coisas, e o primeiro filme de sucesso que ela participou foi A Malvada, de 1950. You remember Miss Caswell, don't you? I do not. How do you do? We've never met. Maybe that's why. Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. O filme ganhou 17 Oscars e até Titanic foi o mais premiado da academia. A partir de A Malvada, a carreira dela decola e Marilyn começa a ser reconhecida como atriz e cantora. Então ela participa de vários outros filmes e teve muitos, mas muitos romances mesmo. Ela era namoradeira de verdade e ela curtia fazer sexo casual. Olha só que coisa, hein? Um belo dia alguém percebeu que aquela mulher loira de peitos à mostra que ficava lá naquele calendário da oficina era Marilyn Monroe, e os jornais tentaram transformar isso em um escândalo. Mas é que tá, né? Em vez de destruírem a carreira de Marilyn, aquilo acabou a deixando ainda mais famosa, porque, né, ela inundou a cabeça dos americanos, principalmente dos americanos, né, de fantasias sexuais, e todo mundo queria ir no cinema para ver ela atuando. Então ela confessou que aquela loira gostosa lá do calendário era ela, mas acabou ficando com uma reputação de loira burra e jamais ela seria reconhecida por seu talento, somente por sua beleza e por ser uma mulher atraente. Daí, em 1952, ela conhece o cara por quem se apaixonaria perdidamente, e ele também por ela. Estou falando de Joey DiMaggio, o ex-jogador dos Yankees. O cara era muito celebridade e ela também, então os paparazzis não deixavam o casal em paz. Eles se casaram e viajaram para o Japão. Foi onde Marilyn fez a sua famosa apresentação para os soldados americanos e, mano, isso daí vendia como água nos Estados Unidos, com toda aquela temática de patriotismo e tal. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, os executivos de Hollywood estavam disputando Marilyn no tapa, pagando adiantado por atuações em filmes que nem estavam prontos sequer. Porém, DiMaggio era um cara não muito legal, sabe? Sabe como é que é? Ele morria de ciúmes de Marilyn, também, né? Quem não teria? E ele tentou proibir ela de trabalhar. Claro que não deu certo, porque Marilyn Monroe é sinônimo de mulher independente naqueles anos 50, machista, né? E o casamento acabou quando Marilyn filmou a sua mais memorável cena do vestido, lá, do vestido voando. Foi nos bastidores de O Pecado Mora ao Lado, de 1955. Além do marido ciumento, estava lá também assistindo essas filmagens aí uma pequena plateia que ficava incentivando Marilyn a mostrar ainda mais, né, as roupas íntimas, e o DiMaggio ficou louco da vida, e quando eles foram para o hotel, ele agrediu Marilyn, e esse foi
o principal motivo da separação do casal. Depois de namorar mais um monte de famosos, entre eles Marlon Brando, Frank Sinatra, Marilyn, namorou muita gente, ela se casou com um roteirista comunista, vai vendo, cara. O cara se chamava Arthur Miller e era um aclamado roteirista de Hollywood, mas ele tinha ligações com os comunas, isso em plena Guerra Fria, então dá para imaginar, né? O FBI tentou interferir no relacionamento, tal, interceptando a Fox, pedindo para que eles dessem um toque na Marilyn, que a casa ia cair, mas ela não estava nem aí e acabou casando com Arthur Miller. Daí, irmão, ela passou a ser vigiada 24 horas pelo FBI. Por fim, Marilyn descobriu que Arthur Miller era um cara bem cuzão e depois de um tempo eles se separaram também. Ela havia se tornado uma celebridade egocêntrica e insegura. As equipes nos estúdios detestavam trabalhar com ela e, por causa dos atrasos e do esquecimento das falas, os diretores começaram a boicotar Marilyn. Além disso, né, ela começou a ter crises de depressão mental e tal. Ela passou a ouvir vozes. E aí bebia muito e acabou viciada em barbitúricos. Para piorar, ela era dependente de pessoas controladoras que tomaram conta da sua vida, pessoas que decidiam as coisas por ela, como era o caso do seu treinador de atuação e o seu psicanalista malucão lá. Foi quando a enganaram e internaram a mulher mais desejada do mundo em um sanatório, vai vendo que loucura. Marilyn concordou achando que estava indo para uma clínica de reabilitação, mas quando ela viu, estava em uma sala acolchoada, sendo ameaçada com uma camisa de força. 2 renomados psiquiatras haviam diagnosticado Marilyn com esquizofrenia paranoide. Ela ameaçou quebrar o vidro da janela e se cortar caso não lhe dessem o direito a uma ligação. Então, ela liga para quem? Para o cara mais improvável, Joey DiMaggio, ao qual ela não conversava há mais de 6 anos. Ele vai até o sanatório e resgata Marilyn. Mas nada disso adiantaria, Marilyn estava realmente ficando maluca. Ela teve até um caso com o JFK, o presidente dos Estados Unidos, na época, e acreditava que seria a primeira-dama. Ela até ligou para a primeira-dama verdadeira, Jack Kennedy, para ameaçá-la, e quando o presidente deu fora em Marilyn, ela passou a ameaçar convocar uma coletiva de imprensa. Então o JFK pede ao seu irmão, Bob Kennedy, que resolva esse problema para ele, mas ele também acaba encantado por Marilyn e vive um romance. Então, os irmãos Kennedy tiveram um caso com a Marilyn, e é nessa época que ela faz a famosa apresentação Happy Birthday, Mr. President. Essa apresentação, em particular, tem inúmeras curiosidades que eu conto na versão completa desse podcast, assim como as teorias da conspiração que envolvem a morte de Marilyn, pois, como é sabido, né, no mesmo ano em que teve um caso com os irmãos Kennedy, que é 1962, Marilyn foi encontrada morta em sua cama, totalmente nua, com o telefone na mão. Sabe para quem ela havia ligado naquela noite? Para o cafetão dos Kennedys, Peter Lawford. Mas mesmo percebendo que ela precisava de ajuda, ele foi convencido a não ir até a casa dela, porque isso daí poderia dar o que falar e tudo mais, enfim. E Marilyn acabou morrendo. Bom, resumo da história é esse. E agora, se você quiser saber mais, né, quiser saber outras coisas, as teorias sobre a morte de Marilyn, que são muito legais, os detalhes e romances com os famosos, o histórico de suicídio da família dela, daí você tem que ouvir a versão completa do podcast do Clube da Música Autoral, que é o Extra 16, ok? Extra 16, Marilyn Monroe, e o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Se você curtiu, já sabe, né? Deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e comenta aí qual lembrança você tem quando o assunto é Marilyn Monroe. Foi um prazer falar de música com você e até a próxima.